Ainda mais com o nome desses, né? Obrigado, espero que todos estejam me ouvindo. Toda a mesa, em nome do delegado Tito, dizer que o delegado é bastante legalista, porque, Luciano, a defesa fala por último. Muito bem. Primeiro slide, por favor. Mas, para a gente não se alongar muito, enquanto eles estão colocando o primeiro slide, apresentação do Dr. Benedito. Mas a insanidade é você fazendo a mesma coisa, querer esperar um resultado diferente. Essa frase não é minha, é de domínio público. Em 2003, nós tivemos a promulgação do tão conhecido Estatuto do Desarmamento. De lá para cá, tivemos uma crescente gigantesca no número de crimes violentos do nosso país. Chegamos ao ápice em 2017 de 63.748 homicídios. Isso não é um número, são brasileiros com nome e CPF que perderam a vida para o crime organizado. Só a nível de comparação, o recente conflito da Ucrânia teve a metade dessas baixas. Ainda em 2017, tivemos a instituição do porte de trânsito, começou a dar reflexos em 2018. O ministro da Justiça, então, Alexandre de Moraes, Michel Temer, presidente, instituiu o direito do atirador esportivo poder sair de casa portando uma arma pronto uso, municiada, alimentada e carregada. E, enfim, os números começaram a melhorar. Em 2019, como vocês sabem, se elegeu Jair Messias Bolsonaro, que, diga-se de longe, não fez um desburocratizou, liberou geral. Ele simplesmente racionalizou alguns procedimentos. E com isso, o número de pessoas legalmente registradas como atiradores esportivos subiu de 117 mil para 783 mil, um aumento de 869%. O número de armas registradas legalmente subiu de 1.320.000 para 2.964.000. Mas mesmo assim, o número de mortes violentas nesse curto período simplesmente despencou. Nós tivemos uma redução que nos levou a 1993. Próximo slide. 33,5% do número de mortes violentas foi reduzido. Isso fez com que menos brasileiros, nome, RG, CPF, pais, filhos, perdessem a vida para os crimes violentos. No mesmo período, só a nível de comparação, um outro país sul-americano foi exatamente no sentido contrário. Instituiu o maior desarmamento da América do Sul. E lá, hoje, esse país ocupa o primeiro lugar absoluto em mortes violentas. Sabe qual país que é? Venezuela. Lá, o maior desarmamento de todo o hemisfério sul foi feito, patrocinado por essas ONGs desarmamentistas como Sol da Paz, Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Instituto Igarapé, regiamente financiados pelo globalismo. Mas apesar de tudo isso, de ciência, muita ciência, toda ciência, essa redução de criminalidade não foi alvo de nenhuma reportagem em nenhuma mídia tradicional. Nós provamos ao mundo que mais armas significam menos crimes. Aqui a gente sempre, mas eu sempre faço questão de salientar que nós tivemos um referendo em 2005, mais de 64% dos brasileiros decidiu democraticamente manter o acesso a armas. Mas o Lula, mais uma vez,
vem nesse novo governo, desrespeitando a vontade popular, em ato autoritário e antidemocrático, e mesmo com os índices criminais que eu acabei de falar despencando, fazer justamente o contrário. E no primeiro dia de governo publicou o decreto 11.366. E aí já se iniciavam as fortes restrições ao acesso à armas. Mas hoje nós estamos aqui para discutir um pouquinho do decreto 11.615, que mais uma vez viola a vontade popular, vontade democraticamente manifestada pelo povo brasileiro. E, como eu digo no meu primeiro slide, ele espera que, continuando fazendo o mesmo, vai obter um resultado diferente. Eu poderia vir aqui, falar toda a sanha de absurdos, ilegalidades, inconstitucionalidades, mas eu venho aqui falar de fatos. Brasil demonstrou que mais armas significam menos crimes. Mas então, a quem interessa desarmar o cidadão de bem? Será que Adolf Hitler, Joseph Stalin, Frederico Franco, Mao Tse-tung, Fidel Castro, Pol Pot, Nicolás Maduro ou o próprio Lula poderiam me responder isso? Mas o nosso ministro da Justiça vem a público e dá a seguinte declaração: se os números da criminalidade não reduzirem, daqui 6 meses imporei regras ainda mais restritivas. E o cidadão de bem vai estar mais desarmado, mais indefeso. Ora, senhores, é um claro recado à criminalidade organizada. É falar para o pessoal da criminalidade organizada, vai lá e jargão popular, toquem o terror, porque daqui 6 meses, se os índices aumentarem, nós vamos deixar suas vítimas mais indefesas ainda. Isso vai demorar para acontecer? Não. São Paulo já experimenta isso. Um policial de rota foi assassinado, Patrick Basto dos Reis, que Deus conforte sua família. Najara Fátima Gomes foi alvejada por tiros de fuzil de uma arma ilegal. Esses tiros não atingiram só a soldado PM Najara, atingiram todos os brasileiros de bem. Nós acabamos de tomar o primeiro tiro pelas costas. Ministro Flávio Dino, o crime organizado agradece o desarmamento que está sendo interpretado pelo senhor. A esquerda verdadeiramente acredita que se ela repetir as mentiras 1 milhão de vezes, ela vai fazer essas mentiras se tornarem verdade? Acredita mesmo? Assim como foi dito já aqui, a falácia de que as armas do atirador esportivo eram desviadas para a criminalidade. Pois bem, como disse o doutor Luciano, 99% das armas foram recadastradas, apresentadas fisicamente à Polícia Federal e mostraram de maneira inequívoca que as armas dos atiradores esportivos não foram desviadas para a criminalidade. Permanecem com os atiradores esportivos. Próximo slide. Mais um. Aí. Eu poderia vir aqui também dizer para os senhores que os estados mais armados do Brasil são os menos violentos. Citaria Santa Catarina, citaria o Paraná. E de outra banda, eu poderia dizer que os estados mais violentos do Brasil são os administrados há décadas pelo PT, como a Bahia, de Rui Costa e Jacques Wagner. E que tem os menores números de acesso a armas no Brasil. Senhores, a verdade liberta. Mas a nossa mídia militante, que escolheu um lado, permanece com a sua sanha de propagar mentiras e não a verdade. O professor John Lott esteve comigo na Shot Fair, discutimos bastante isso. Ele, para mim, é uma das maiores autoridades no tema, e ele falou assim: vocês têm que bradar a verdade.
Essa atitude que o Lula tomou em 2000, no início do segundo mandato dele, é simplesmente uma atitude revanchista que busca perseguir mais da metade da população que não votou nele, em cristalina violação à vontade democrática do povo brasileiro, que decidiu, em 2005, manter o acesso a armas. Passa o último slide para mim. E para concluir minha fala, encerrar por aqui, abre aspas. Foram 15 anos de ditadura, com uma ligeira interrupção que nem bastou para tranquilizar espíritos. Foram desmandos de toda espécie e a permanente propaganda de desmoralização do poder legislativo popular. A violação da independência do poder judiciário e a destruição das liberdades individuais. O estelionato, o peculário, o furto da coisa pública foram erigidos a normas de vida. E o maior crime de todos foi cometido contra a nossa nação: a destruição do sentimento democrático de toda uma geração que aprendeu, desde a mais tenra idade nos bancos escolares, que a vitória vinha sem mérito e sem emulação. A conquista de títulos vinha sem estudo. A de cargos vinha sem encargos. E sem deveres. A volta ao regime constitucional, por um lustro e curto interregno de tempo, não assegurou o restabelecimento da vida normal do nosso país. Não restabeleceu a certeza e o respeito aos direitos do cidadão, sempre ameaçado, e demonstra a derrota melancólica da legalidade. Seria preciso muita fé, muita convicção íntima, muita coragem para desfazer-se de uma condição tranquila e clara, para vir aqui dizer: a democracia morreu hoje. Então, sair-se a levantar e lutar por ela. Essa frase é de Euclides de Oliveira Figueiredo, general de exército, herói da pátria, comandante da Revolução Constitucionalista Paulista de 32. Texto que para mim nunca foi tão atual como é nos dias de hoje. Que as palavras do velho general ecoem nessa Assembleia Legislativa e com isso reverberem por todo o Brasil. Muito obrigado.